Olá, eu sou o Fênix E eu sou a Tamires Vick. e está começando mais um programa Contraplano. Isso mesmo. E no programa de hoje nós vamos falar sobre jornalismo esportivo, mais especificamente futebol. É isso aí, vamos receber no nosso estúdio Gabriel Dantas, que fez um livro bem legal sobre esse tema. Isso mesmo. E nós também fomos às ruas conversar com o pessoal para saber então se eles gostam ou não de futebol. No nosso quadro Fala Aí. É isso aí, além do quadro Fala Aí, também teremos mais uma edição do quadro Indica Aí. Então é isso, vem com a gente! Começa agora o Contraplano. Já está aqui no estúdio Gabriel Dantas, que escreveu esse livro super legal, que o título é Os Ídolos do Esporte que eu não vi. Seja bem-vindo, Gabriel. Muito obrigado pelo convite, é um prazer participar do programa. Prazer é todo nosso, Gabriel. Seja muito bem-vindo. E hoje nós vamos falar sobre jornalismo esportivo, um assunto bem diferente, mas especificamente também futebol. E nós também vamos falar sobre outras modalidades, né, Gabriel? Bacana, vamos lá. Então, antes de mais nada, eu queria saber como surgiu então o seu amor por esporte. É estranho, né? Porque a gente fala do jornalismo esportivo assim, mas antes eu não gostava, né? E aí meus tios me influenciaram muito a gostar de esporte, principalmente do futebol. Então eles assistiam os jogos, então me colocavam ali na sala e eu acompanhava. E a partir disso virou uma paixão e hoje está em mim, acho que não sai mais. É um que vai continuar eternamente, vai ser essa paixão pelo esporte e pelo jornalismo esportivo. No comecinho, então, você não gostava, passou a gostar e agora ainda até já trabalhou com jornalismo esportivo e pretende continuar, então. Exatamente, antes eu não gostava, não assistia nada de futebol, não acompanhava nada. Só que aí os tios influenciaram e aí acabei gostando e hoje estou aí. Legal, foi uma influência familiar, então. Foi uma influência familiar. E aí na faculdade que te despertou esse lance do jornalismo esportivo, ou você tentou ainda buscar outros segmentos do jornalismo? No ensino médio eu fiz um teste, né, de avaliação e aí tinha dado que jornalismo seria a minha área. Certo. Então eu já falei assim, então eu já tenho uma coisa definida para fazer na faculdade. E aí o esporte começou em 2012, assim, que aí eu comecei a montar um blog de futebol e comecei a fazer análise dos jogos que eu acompanhava. E aí isso acabou alimentando ainda mais o sonho de entrar nessa área do jornalismo esportivo. Então quando você começou a cursar a universidade, você já tinha o foco do jornalismo esportivo? Já tinha já o foco. Legal. E fala um pouco mais então sobre como surgiu a ideia de fazer esse livro. Você contou pra gente que foi em 2014 que você começou a escrever, fala um pouco mais. No primeiro ano, quando eu entrei no primeiro ano da faculdade de jornalismo, eu já tinha uma ideia muito assim, eu quero escrever um livro. Porque eu gostava de escrever, eu tenho uma estante em casa com vários livros, falei assim, eu quero agora ter o meu livro também na minha estante, né? E aí para definir o tema eu falei, bom, já que eu gosto tanto de esporte, já que eu gosto tanto de estudar assim a história mesmo do esporte em si, falei assim, vamos escrever um livro então sobre os ídolos do esporte que eu não pude acompanhar, porque eu acho que a gente tem uma memória muito fechada para outras modalidades. O esporte que eu quero dizer não é só o futebol. Eu quero também falar do vôlei, eu quero falar do basquete, eu quero falar de outras modalidades. E aí, por influência mesmo assim da família mesmo, meu avô que acompanhava muito automobilismo, então eu fui buscando as histórias e fui desenvolvendo os textos. E aí quando vi em agosto eu já estava escrevendo, já no final de agosto de 2014 já estava com o livro praticamente pronto. E aí só tinha que mandar para a editora, né? Legal, daí você lançou esse Pocket em 2015. Lancei em 2015. Legal, e você você acabou não optando por falar muito do futebol, que é o esporte talvez mais comentado e famoso do Brasil, né? Digamos do mundo, talvez. E aí você pegou essas outras modalidades. O que você fala no livro aqui? No livro eu conto um pouco da trajetória profissional desses atletas, mas também falo do legado que eles deixaram pra gente, né? O Pelé é um ícone no esporte mundial, no futebol, né? E no esporte também. Mas ele tem um grande legado, né? Por conta de ter
nascido numa família humilde, por conta de ter nascido numa cidade do interior e que foi crescendo ao longo dos anos. Do Maradona, né? Muita gente questiona ele por conta do seu lado pessoal, mas eu gosto de falar do lado profissional do atleta, que é muito importante também. Eu acho que essas pessoas, elas influenciaram gerações. Só que as gerações futuras têm que aprender não só a falar da geração atual, tem que falar do passado. Você acha então, por exemplo, nos noticiários, muito se fala dos artistas, dos esportistas que muito fazem sucesso. Então, por exemplo, sempre o Neymar está sendo noticiado e, por exemplo, além de outros atletas que também fazem o esporte brasileiro, atletas também que foram esquecidos. Exatamente, eu acho que a gente tem a mesma questão da Olimpíada. Em 2016, todo mundo conheceu o Thiago Braz, o cara do salto com vara, perdão. Do Isaquias Queiroz, que era o cara da canoagem. Todo mundo falava dele porque ele conquistou coisas importantes. Mas hoje ninguém mais fala deles. São pessoas esquecidas. Infelizmente, o brasileiro tem uma memória curta, principalmente referente ao esporte. O jornalismo esportivo brasileiro, então, precisa ser reformulado, você acha, Gabriel? Eu acredito que sim. Hoje, infelizmente, vivemos uma crise nessa área e que nós precisamos, principalmente as gerações que vão vir, que querem estudar a área do jornalismo, precisam aprender a fazer questionamentos mais importantes e a fazer também um jornalismo um pouco mais sério, porque o jornalismo esportivo, antes de ser jornalismo esportivo, ele é jornalismo. Então temos que fazer sempre isso. Você acha que acaba o foco todo no futebol e as outras modalidades acabam ficando um pouco esquecidas, assim? Exato. Infelizmente é uma verdade. Porque hoje os programas esportivos só falam 90% é futebol. E ainda futebol ainda é aquele eixo, Rio-São Paulo. Nunca falo do futebol do Nordeste, o futebol do Norte, o futebol da região Centro-Oeste. Que apesar de carecer do esporte, né, do futebol em si, mas tem times de futebol lá representados. Então tem que ter se é para falar do esporte, tem que falar do esporte em si. Não só de uma modalidade específica. Legal, e como você estava comentando então, Gabriel, você disse que hoje o jornalismo esportivo que nós vemos, ele é um jornalismo mais descontraído, é mais conversa, a gente vê bem o entretenimento presente nele. Então, por exemplo, você acha que isso vem atrapalhando ou você acha que precisa existir um equilíbrio? Como você disse, antes de ser jornalismo esportivo, é jornalismo. Como você vê esse novo jornalismo esportivo? Acho que o entretenimento ele é importante porque o jornalismo esportivo é uma área um pouco mais leve, né? Então ele permite essas nuances, assim, mas tem que ter limite. Não pode ser baseado apenas em polêmicas vazias e outras discussões que não são tão importantes para o telespectador, né? Tá certo. Então agora nós vamos chamar o nosso quadro Fala aí, Gabriel. Nós vamos às ruas conversar com o pessoal para saber o que eles acham sobre futebol. Então, já que é uma das paixões do brasileiro, nós vamos perguntar para as pessoas. Ô Eduardo, você gosta de futebol? Eu gosto. Gosto muito, para falar a verdade. Eu acho que é muito importante para a cultura brasileira, porque eu acho que o futebol é o maior esporte praticado, assim, e também ele é muito importante, influencia os jovens, de vez em quando ele até desvia os jovens do caminho de coisas erradas e tudo mais. Eu posso dizer que acho que não, porque eu não assisto, meu marido é corintiano, minhas filhas são todas corintianas, mas eu não me interesso muito, não posso explicar por quê, mas não me interesso. Gosto, assim, eu não pratico, mas eu gosto de assistir na televisão, muito legal. Cristina, você gosta de futebol? Eu gosto quando é o meu time ou quando é o Brasil. Por que você gosta de futebol? Porque eu acho que eu gosto de jogar, eu acho divertido. Você gosta de jogar também? Gosto. E você procura informações sobre futebol? Não, só sigo o meu time. As notícias do meu time eu vejo, sim. Não, sobre o time assim não, eu gosto mais de assistir os jogos, assim, de esporte mesmo que eu gosto de acompanhar sobre rugby, assim, esporte bem interessante. Você pratica o futebol? Pratico. É um hobby ou você já pensou em ser jogador profissional? Só um hobby mesmo. E você acha que o futebol faz parte da cultura do brasileiro? Acho. Já tem uma longa história, né, de futebol aí no Brasil. Acho que faz parte, sim. Eu acho que pro lazer, né, porque quando a gente fala do Brasil, a gente já lembra de futebol, dos jogos, a Copa do Mundo, então acho que é muito interessante, sim, para o lazer. Eu acho que o futebol ele serve para unir as pessoas, né? As pessoas acabam ficando felizes, reúne a família, reúne os amigos, acaba esquecendo os problemas,
Acho que é isso. Eu acho que tem muito, porque o Brasil é conhecido até pelo futebol, né? Então acho que é muito, muito importante. Eu acho assim que, além de ser importante para quem assiste, que acompanha, né, os jogadores, é uma forma de dar alegria, de dar emoção para o povo, para as pessoas, né? Porque eu acho que quando o time ganha, é uma emoção boa. Quando perde também, as pessoas têm que acostumar e sentir que esse sentimento tem que ser sentido. Eu acho assim, hoje em dia, menos violência. Tem que se acostumar, né? A perder também. É isso aí, a gente acabou falando bastante sobre futebol, né? Perguntamos às pessoas e percebemos que é mesmo algo que é bem comentado e seguido, né? Pelo brasileiro. E você vê que as respostas assim, siga o meu time e o Brasil, né? O restante das informações as pessoas não se importam muito, né? E eu gostei ali da menina que gostou de rugby, né? Que também é uma modalidade que é pouco divulgada no cenário da mídia e pouco transmitido também, e você vê que ela acompanha, né? E aqui em Jacareí é uma modalidade muito forte. Sim, né? é uma modalidade que vem ganhando um espaço nacionalmente quase, né? O rugby já até foi campeão, né, nacional. Sim. Rugby daqui de Jacareí, bem legal mesmo. Você acha que uma das perguntas era qual era a importância do futebol para a cultura brasileira? O que você acha desse aspecto culturalmente falando? Eu acho que está no sangue do povo brasileiro o futebol. Apesar das pessoas não gostarem, assim como eu também não gostava, mas fazia parte de outras gerações. E vai continuar fazendo por muitos e muitos anos. Eu acho que essa paixão nacional que é o futebol é por conta disso, é por conta da mídia também, que teve um papel importante nessa questão de divulgação, por conta dos mais antigos, né, que gostam de lembrar as histórias. Meu avô mesmo é um contador de história de futebol, adora contar essas coisas assim. E isso acaba passando de geração em geração, né? Então está presente na cultura e acho que isso não vai tirar, não vai sair nunca dessa lista. Lendo um pouco até, e até mesmo assistindo algumas reportagens, às vezes a gente vê alguma reportagem assim, de futebol de várzea e alguns outros tipos de futebol, quando a gente sai um pouco do destaque do nacional, do eixo Rio-São Paulo, e vai mais para aqueles jogadores que são dos times menores, que são de cidades do interior. E eu escutei muito nesses programas, então, dizendo que, por exemplo, se a gente olha para o Brasil, que foi um país que até pouco tempo ainda era subdesenvolvido, a gente ainda está, né, um país emergente que ainda está se desenvolvendo, nas escolas, por exemplo, os alunos eles não têm tanto conhecimento dos esportes. Às vezes tem uma quadra que nem coberta não tem os equipamentos necessários. É diferente de países desenvolvidos como Estados Unidos, Japão, que eles têm super quadras e tem pista de corrida, tem todos os equipamentos necessários. Então aqui no Brasil, por nós não termos tanto dinheiro mesmo, né? Tantos recursos. É muito da educação física em si, né? Sim, a gente acaba indo para esse lado. Qualquer menino pode pegar o chinelo, fazer ali de trave e jogar. É diferente de outras modalidades que às vezes precisa de mais recursos. Você acha que também por isso que talvez aqui no Brasil o futebol tenha virado uma paixão nacional? Acredito que sim, e infelizmente apenas a educação física, né? Porque você vê em outros países, os outros países investem mesmo naquela pessoa, né? Nos Estados Unidos é mais o futebol americano, né? Do que o soccer em si, né? Do que o futebol em si. Acabam ganhando bolsas de estudo. Exatamente. Né? Então, assim, tá no sangue por conta disso, porque qualquer pessoa, qualquer menino quer ser jogador de futebol, assim como eu também queria ser, né? Mas por questões de saúde e tal, eu não pude. Então, através do jornalismo, eu quero falar, então, do esporte, do futebol, que é a minha paixão. Mas os meninos adoram mesmo, até mesmo as meninas. E eu acho que é isso que falta também. Eu acho que falta ter uma igualdade entre do futebol masculino e do futebol feminino. O futebol feminino só é divulgado quando tem campeonato. Depois disso, as meninas são esquecidas e elas precisam de outro emprego para que possam se sustentar. E futebol masculino não, porque a gente sabe do quanto cada jogador ganha, né? E aí a gente volta naquele lance do eixo Rio-São Paulo, que acabam sendo os times mais bem pagos, né? Exatamente. Ficam nessa região só. E Exatamente. Acho que esse problema do futebol feminino acarreta em outros times que são de outros estados, outras regiões também, né? Agora um clube que vem assim querendo quebrar essa barreira do eixo Rio São Paulo é um time do Amazonas, que é o Iranduba, e ninguém acreditava no projeto, e hoje já foi vice-campeão, já tem uma estrutura muito boa, conta com jogadores que já atuaram na seleção brasileira feminina. Então, quer dizer, vai quebrando um paradigma, né? Por conta dos investimentos.
algo que ainda falta, né, em outros. Ainda falando desse investimento, a gente vê que acaba ficando tudo centralizado no futebol mesmo e essa desigualdade, né, que não tem desse investimento em outros esportes, nas escolas, acaba que ficando meio só lúdico, né? Que o esporte salva os jovens, mas não há realmente esses investimentos. Né? Não, é apenas na educação física, e se você quiser entrar num clube você tem que ser associado, e aí é aquela burocracia de sempre, isso é muito ruim, muito ruim mesmo. Você encontrou alguns desafios aqui durante a escrita do seu livro, nesses pontos, ou você focou mais na história de cada ídolo? Eu foquei mais na parte de contar a história da modalidade, né, de como ela surgiu, de como ela se desenvolveu, e mais focado na parte dos ídolos mesmo. Mas essa parte cultural, dessa parte mesmo estrutural mesmo, acho que tem que ser abordado com certeza. Gabriel, o assunto está muito legal, nós vamos para um breve intervalo, mas já nós voltamos com o segundo bloco do programa Contraplano.